Muito bem, estamos mais uma vez então chegando, né, oportunizando esse belíssimo momento para nós darmos continuidade ao tema dos Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos então chegando, né, acho que não consigo esconder, né, de cada um de vocês a minha felicidade, né, não consigo também esconder, não consigo esconder de mim mesmo, né, a satisfação de estar chegando até aqui. Talvez seja um pouco oculto, né, aos nossos amigos de jornada, você que acompanha-me, né, a cada vídeo, a cada postagem, você que acompanha essa belíssima jornada dos Yoga Sutras, você que também até aqui chegou, né, é o momento de eu dividir algo muito importante com você. Eu estava ansioso, né? Quando eu iniciei esta jornada dos Yoga Sutras, né? Quando eu decidi participar trazendo uma parcela tão pequena de contribuição, nem seria, acho que contribuição, seria mais autoaperfeiçoamento, né? Tendo essa oportunidade do nosso Criador de estar aqui trazendo para vocês esses materiais, do qual eu mesmo posso me servir em outra personalidade quando tiver a oportunidade de vê-los, né? Poderia ser que eu mesmo esteja me servindo de tudo isso. Quando eu alguma, como é que eu posso tentar explicar isso? Por alguma motivação, né? Algum princípio, alguma ideologia, alguma base, o desejo, vontade verdadeira, vontade plena, né, de iniciar essa jornada dos Yoga Sutras, né, de Patanjali. Um dos pontos que mais eu gostaria, né, de ver chegar, ou de estar tendo a oportunidade de estar tocando sobre tais assuntos, era verdadeiramente, né, o que está por vir, a partir do Sutra de número 27, né, a partir do Sutra de número 28, né, a partir do Sutra de número 29 e os sutras subsequentes que vêm da seção de número 2. E é um motivo de pessoal, né, de muita satisfação ter chegado até aqui, enfrentado os desafios, encarado a jornada, né, de toda a tarefa, né, de elaborar e produzir os vídeos que fazem a composição deste canal. Para você que está vendo, né, assiste os vídeos, eu não sei se você percebe como é que é a construção deles, mas a construção desses vídeos, eles são semanais, eu os gravo todos os domingos de manhã, né, as gravações elas ocorrem bem cedo, né, eu aproveito-me do silêncio da manhã para poder gravar, eu faço as gravações na área, né, da minha residência, né, onde eu resido. Eu acho que vocês puderam também, com alguns vídeos, acompanhar o próprio desenvolvimento que eu fiz para a melhoria desse próprio ambiente, né, que eu mesmo tenho. As gravações elas decorrem geralmente entre 7 da manhã, 8 da manhã, algumas vezes 7h30 da manhã até as 8h30 da manhã. Em algumas oportunidades também entre 8 e 9, depende muito do cansaço físico da jornada da semana em que estou envolvido. É o momento que eu decorro as gravações, né, desses vídeos. Teve já situações em que tive aqui, né, por residir na Serra Gaúcha, por residir em Caxias do Sul, por residir, né, num local de temperaturas diferenciadas, né, uma serra com quase 1000 metros acima do nível do mar. Então já tive aqui gravando vídeos com temperaturas negativas. Já estive aqui gravando vídeos, né,
com chuva, muitas vezes chovendo. Claro que há toda uma cobertura, uma estrutura que nos cobre, não nos molha, mas daqui ali, assim, os menos ali, a chuva já cai, né? Nos protege, já cai. Já tive aqui fazendo bastante gravações com vento, né? Já tivemos aqui fazendo gravações com vento. Vocês já viram vídeos que a gente está muito bem acasacado, né? Com bastante roupas. Esses vídeos são em decorrência de temperaturas negativas que nós estamos passando aqui, né? Já fizemos vídeos também em horário de verão, fora do horário de verão, vídeos com temperaturas mais tranquilas, como está agora, né? Agora acredito eu que devemos estar com temperatura de 15 a 16 graus. Não parece ser frio para algumas pessoas, mas para quem reside na região serrana, para quem já tem esse contato, né, com a Serra Gaúcha ou com outra serra onde mora, sabe que o corpo se adapta a essas temperaturas e elas passam a ser temperaturas amenas, né? Então nós já enfrentamos tudo isso, enfrentamos o barulho externo, enfrentamos adversidades, né, muitas adversidades, mas sempre levando a crivo o propósito, né? E cada gravação, cada vídeo produzido, cada etapa concluída, a gente sempre tem como base no plano de fundo que tudo é o desenho da mão de Deus, né? Todas as coisas é o desenho de Ishvara Pranidhana, é um desenho que está no plano de fundo. Se aconteceu daquele formato, se foi daquela forma, se o critério das coisas se desenharam daquela maneira porque era para ser, né? Era para ser por inúmeros fatores, pelo equilíbrio da balança, pela lei, né, a macro-lei, a verdadeira lei que rege todas as coisas, né, e também, né, um modo de, não vou dizer nos testar, né, mas um modo também de nos trazer aperfeiçoamento, para que também nós aperfeiçoamos o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de agir. Sabe? Então, assim, acredito que o plano de fundo, da forma que se desenha, é para ser. As coisas que você vê, o formato dessas coisas que você vê, né, tudo que você vê é para ser assim, é deste modo mesmo. Não tem nada de estar enfeitando, criando inverdades, situações que não existem, coisas que não é para ser assim, desse jeito. E nós temos não somente a base de crença, no crer em algo vago, vazio, mas nós temos a convicção de que é assim, que é para ser. E é desse formato que nós estamos hoje chegando. Então hoje nós estamos chegando no Sutra de número 26. Esse Sutra, ele traz o objetivo dele é trazer um ponto definitivo, né, mostrando que o único caminho é o Yoga, né? E mais um detalhe que acho que é muito importante para você que observa os vídeos, para você que nos assiste, você que acompanha os vídeos desse canal, o que é importante ficar ciente, né, para você ficar dentro da sua mente, né, tendo como uma certeza, né, que quando a palavra yoga, né, ela se define, quando a palavra yoga é colocada, quando a palavra yoga se expõe, as pessoas muitas vezes acham que é uma formatação de uma conduta de vida, né? A yoga é um caminho, a yoga é um destino, né? A yoga é uma busca, tal. As pessoas muitas vezes veem yoga com isso. Mas eu digo para você que hoje, né, o olho humano observa a yoga como uma linha. Mas na verdade yoga, ela é o 360. Ela não é somente a linha reta, né? Mas ela é o tudo. Tudo permeia-se através do yoga. A vida em si, a manifestação da vida é yoga. Porque a palavra yoga, dentro das suas derivações, né, ela se deriva de duas palavras, mas que essas palavras ela falam em religação e união, né? E desde o início, né, da manifestação, desde o início da ação de Deus sobre o cosmos, né, do agir de Deus em Pactra e Purusha, nesses dois elementos universais da existência, né, quando há a manifestação, há o princípio já da união, há o princípio da religação, há o princípio, né, que traz todo o desencadeamento do propósito ao início, ao meio e ao fim, né? Ao alto, o baixo e a lei que define a separatividade entre os dois. Há também o passado, o presente e o futuro,
né? Existe então o tríplice aspecto do universo, o tríplice pilar de todas as coisas, né? Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao Pai, a Mãe e o Filho, né? Ao positivo, ao negativo e o neutro, né? Como as pessoas sempre gostam de denominar, aos três polos universais, né? Os três pilares fundamentais cósmicos de toda a base da criação, né? Toda a base da criação. Nós podemos dizer que a Purusha, a Pactri, e há entre os dois há também o ponto, né? O ponto do vidente, né, o ponto do visto, né, aonde funde-se, integra-se em uma mente, aonde plasma-se o terceiro elemento, que é o próprio Filho, para que haja a manifestação. Então, se você conseguir observar no plano de fundo que existe, essas coisas são universais, essas coisas são eternas, essas coisas já existem desde o momento da criação, você vai ver que o yoga nasce naquele momento. O yoga nasce junto com a manifestação de Deus, né? O yoga. E se você conseguir meditar, refletir, você vai ver que tudo é yoga. Você estando desperto, né, a sua vida chegando ao despertamento, ao alvorecer espiritual, você estando entendendo que existe um verdadeiro propósito, né, divino, um propósito cósmico, você está despertando em yoga. Você não compreendendo essas coisas, você não tendo acesso a isso, você passando uma vida apagada, você passando uma vida na sua persona, na casca, na personalidade, sem estar pensando ou querendo despender-se das coisas, você está em yoga. Você está na yoga, né, num caminho de yoga. Quando você se desperta, você vê, você percebe, você marcha, você também continua em yoga. Tudo é yoga. O que nós estamos trazendo aqui é yoga dos 8 passos, né? É yoga dos 8 membros. Nós estamos trazendo para você a yoga dentro da ciência que Patanjali nos traz. Mas a vida em si é yoga. Quando eu falo que tudo é yoga, tudo é yoga. Exercitar a paciência é yoga, exercitar o amor é yoga, despertar-se para o perdão é yoga. Despertar-se, né, para a tua remodelação de tuas capacidades, despertar-se para os siddhis, as potencialidades, despertar-se para alinhamento dos chakras, devotar-se para as religiões do mundo, devotar-se, né, para o caminho, enfim, todos os infinitos é o yoga. A vida é o próprio yoga, né? A vida é o próprio yoga. Yoga é a vida. Eu sempre gosto de deixar esses temas muito bem explicitados. Então nós temos que ver, né? Nós temos que entender que dentro desta yoga, que aqui estou aqui enumerando, dentro dessa yoga que aqui digo, nós temos alguns princípios, alguns fundamentos que Patanjali vem nos trazer. A primeira sessão, Patanjali quis nos mostrar de verdade o que é o Samadhi. O que é essa palavra Samadhi, né? Samadhi. O que é você conseguir fazer a inibição dos movimentos de Chitta, os movimentos da mente, inibir a presença, né? A presença do visto, né? A presença do visto, a presença, né, desses corpos, através do aperfeiçoamento, né, aperfeiçoamento desses próprios instrumentos que nos servem para que nós possamos alvorecer espiritualmente, né? O que é a inibição? E fazer com que permita-se que o espírito brilhe, né, e auto-perceba o plano que está manifestando, sem o máximo esplendor, dentro das cavidades dos desdobramentos de Samadhi, até o verdadeiro Samadhi, né? O Samadhi que nos leva a alvorecer, a luz, a profundidade, a realidade suprema sobre todas as coisas, com o nome de Kaivalya, né? Até este ponto. A sessão número 2, ela vem nos apresentar a forma em que nós nos encontramos, através da filosofia dos kleshas, né? A filosofia dos kleshas vem nos mostrar aonde nós nos encontramos nesse exato momento, mas a sessão número 2 também, ela vem nos mostrar, nos conscientizar de que nós podemos marchar da posição onde nós nos encontramos para sair
para sair e poder cada vez mais desabrochar espiritualmente. Isto é factível, isso é possível, tanto que há uma quantidade incalculável de pessoas que conseguem, e de grandiosos mestres. Só que esses mestres, essas pessoas que conseguem, isso é uma jornada una da vida. Isso é uma jornada de cada um de nós. Essa jornada de que cada um cria, que cada um percorre, esse trilho que cada um corre, é o seu despertar de cada um, né? É o despertar em si, é o despertar de você mesmo. Não é o despertar da propaganda, o despertar do marketing, o despertar, né, dos gritos, do entendeu? Não. É algo tão interno, tão particular, tão profundo, que é oculto. É de cada um. É de cada um de nós. A vida em si é uma marcha de cada um de nós. Nós estamos vivendo em coletividade, nós temos conhecimentos, né, sobre nossa vida, nós temos conhecimento sobre a vida dos mais próximos, não intimamente em seus desejos, em suas vontades, em as coisas que eles odeiam, talvez não gostam, mas a gente sempre tem, né, um discernimento, a gente sempre tem algumas observações sobre a vida dos demais, né, que nos envolvem, e também sobre a nossa vida. Mas não é esse o detalhe. O yoga é atentarmos para a marcha de cada um de nós, a marcha una de nossas vidas, a nossa marcha particular, desde o nascimento até os nossos ciclos de morte e os nossos outros ciclos que se virão, até que esse espírito que está nesta semente, né, que está nessa semente, desperta-se para o verdadeiro desabrochamento, para que ele possa se autocompreender, para que ele possa auto-verificar-se, para que ele possa auto-iluminar-se, para que ele possa, ele mesmo, sair da condição onde ele está. Para que ele possa, ele mesmo, sair, né, rasgar este véu de ignorância, esse véu no qual ele é colocado, e desperta-se em todas as suas faculdades, em todas as suas potencialidades. Na realidade, já somos o que queremos ser, já somos o que estamos buscando, mas ainda não temos a maturidade e o desenvolvimento das faculdades necessárias para que possamos ver essas coisas realmente dentro de nós. É o caminho que estamos vivenciando, experienciando, é o caminho que nós estamos há milhares de anos desenvolvendo em cada um de nós, é o caminho da evolução, né, que Deus traça, é a realidade oculta por trás de todas as coisas. A realidade é tão factível, né, a realidade é tão fácil de se ver, é tão fácil de se perceber, que é tão fácil também de duvidar, porque ela está diante dos olhos de cada um de nós. Essa realidade oculta que se diz, ela não está oculta ela está, né, claro, evidentemente oculta aos sentidos, mas ela está dentro de cada um de nós, que somente, né, um sentimento que cada um de nós vai aumentando com o passar da vida, começa esse sentimento que vai se despertando com o passar da vida a nos conduzir para esta realidade. Sempre de querer entender o porquê. O porquê. Quero respostas, eu quero entender-me, eu quero buscar respostas, eu quero entender por que isso é assim, eu quero entender por que eu existo, eu quero entender o que é existência, eu quero entender o que é vida, eu quero entender o que é morte, eu quero entender o que é mocidade, eu quero entender o que é juventude, eu quero entender o que é meninice, criancice, eu quero entender o que é envelhecer, eu quero entender o que é morrer, quero entender o porquê da doença, quero entender o porquê da felicidade efêmera, o porquê da dor, por causa das dores, o porquê da experiência, o porquê da terra, o porquê desse ambiente, o porquê desse local, o porquê da fundamentação desse local, o porquê que tem as árvores, o porquê que tem insetos, o que são esses animais, o que é este céu, o que são essas estrelas, o que são esses sóis, o que são essas luas, o que são esses planetas. Essas perguntas que não temos respostas até agora, essas respostas estão dentro de cada um de nós. O porquê de tudo isso, o porquê da vida, qual que é o verdadeiro propósito, quem é Deus, aonde eu encontro, aonde Ele está, como tocá-lo, como conversar com Ele, como tê-lo, né? Como estar nele, como estar ao lado dele, como estar fazendo as coisas que realmente Ele quer que nós façamos. Entendeu?
Tudo isso resume-se no yoga, o desabrochar, o despertamento, né? E aqui vem nos mostrar que o caminho do yoga muitas vezes não é esse o caminho, é o desprendimento, é o desapego, é esquecer-se deste mundo material, é o renunciar a este mundo. E tu vai ver que é uma briga constante, é uma briga árdua, é uma briga difícil, né? Até existe, né, existe o Bhagavad Gita mostrando isso pra gente, que é uma luta árdua, né? Você esquecer-se de tudo, fechar-se de tudo, blindar-se de tudo, renunciar, desapegar para achar dentro de você a pérola. Porque nós estamos tão absorvidos pela ilusão, nós estamos tão absortos, né? Tão absorvidos pelas essas coisas, nós estamos tão envolvidos, nós estamos tão ligados, grudados a tudo isso que o tempo vai passando. Nós somos presos a essa teia, a essa armadilha, e o tempo vai todo ele passando, né? O tempo vai nos levando, quando nós vermos as ferramentas que são nos dadas para a experiência que nós estamos vivendo, elas vão ficando velhas, antiquadas, se defasando. O período de vida dessas ferramentas, elas vão se extinguindo, a morte vem chegando e nós ficamos com medo, né, de tudo isso por não entendermos o que está acontecendo. Temos falsas crenças, falsos conhecimentos, falsas muletas, falsas bases de apoio. Estamos com a ignorância, com ódios, com angústias, com sentimentos errôneos, coisas que não nos ajudam a evoluir, nos prendem, né? Nós estamos cada vez mais atolados no barro, nós estamos cada vez mais, né, presos no lamaçal, nós estamos cada vez mais afundando nessa areia movediça, né? E cada vez mais nós estamos envolvidos nesta teia de situações. E nós temos que, através dessa teia de situações, cada vez mais buscarmos por nos desvencilharmos-nos. E isso é o desapego. Né? Isso é o desapego, isso é a senda, essa é a trilha. E é isso que o yoga quer nos mostrar. É isso que o yoga de Patanjali vem nos dizer. Vem nos mostrar que nós estamos numa condição em que nós precisamos fazer o momento, né? Que nós precisamos trilhar o caminho, que nós precisamos criar o caminho diferente ao caminho que nós já estamos indo, para que o caminho diferente possa nos libertar dos grilhões que nos prendem verdadeiramente a situações adversas da vida, né? Nós estamos tão envolvidos, nós estamos tão acelerados, nós estamos tão absorvidos, nós estamos tão magnetizados, nós estamos tão imantados, nós estamos tão grudados a essas situações, que se nós não despertarmos para o verdadeiro caminho do yoga, nós não consigamos nos libertar. Evidentemente que há outras escolas específicas de yoga. Existem 7 escolas de yoga. 7 escolas de yoga existem, né? Mas Patanjali pegou a fragmentação, né? Pegou os pontos importantes dessas escolas e resumiu, né? Resumiu nesta yoga. Muitos irmãos, né? Muitos irmãos de outras escolas dizem que para esta era, a era de Kali, né? A era de trevas, a era que nós estamos vivendo no mundo, esta escola não é a escola de fundamento, que fundamenta-se. Mas se nós não tivermos o autoestudo, a austeridade e a autoentrega, que é o que resume tudo, é o amor incondicional no final de tudo, nós não vamos conseguir nos desprender dessa situação. Este é o período desta era, e assim quis Deus, assim Deus quis que fosse neste período que nós viéssemos buscar. Então, a prática do yoga é fundamental. A prática do yoga alivia dores. A prática do yoga, ela nos salda com os nossos próprios pontos fracos, a nossa própria balança negativa.
A verdadeira marcha do yoga é a liberdade, é a libertação de cada um de nós. É fácil? Depende muito da pessoa que está envolvida. A marcha não é fácil. A marcha é difícil. A marcha tem pontos de altos e baixos, tem muitas quedas, muitos tropeços. No meu caso, a maior dor que eu posso ter é de ter chegado em pontos tão elevados, tão evoluídos e ter despencado. Despencado é praticamente uma estaca zero. E os Yoga Sutras nos advertem muito sobre isso, sobre a queda, né? A queda é triste, a queda é tão lamentável. Mas a queda também nos fortalecerá cada vez mais. É tão difícil rasgar esse véu, é como se fosse uma bolha, né, que a gente tenta furar, e ela é plástica, ela faz o desenho, né, e depois que ela é elástica, ela ganha tensão e nos joga para dentro muito forte, para dentro de novo. Mas nós temos que conseguir uma força maior que a pressão dessa bolha, para estourar essa bolha. É isso o próprio caminho nos fará. Não abrevie, não adie, não fique procrastinando em tua vida, patinando, amanhã eu faço. Busque o despertar urgente, busque uma despertação urgente, para você entender que, de verdade, só o yoga liberta. O yoga liberta. Estando você consciente ou não, a vida é yoga. Tudo é yoga. Estando você fazendo a yoga de Patanjali, não estando fazendo a yoga de Patanjali, estando você envolvido em outros formatos de escolas, não esqueça que isso também é yoga. Tudo é yoga. A yoga nos rodeia e nos permeia. E hoje o sutra que a gente vai ver, ele vem falar sobre tudo isso. Ele vem nos mostrar que até a última camada, a penúltima camada, antes do salto para a realidade, é ilusão. E que nós estamos então envolvidos numa casca de ilusões. Nós estamos envolvidos numa casca tão profunda, uma caverna tão profunda que a luminosidade que aparece dentro dessa caverna é refletida através de muitos outros espelhos. Que a verdadeira luz ainda está muito longe. E que somente estarmos nessa luz alva, plena, né? Na verdadeira luz, a luz branca, a luz de máxima intensidade, é que isso nos trará a realidade. E que somente chegar lá, não somente chegar, mas estar lá, plenitude, né? Colocar plenitude lá, este é o meio, este é o meio, né, de estar dentro do real, dentro da realidade. Este é o único meio. Ver a luz não é estar na luz. Ver o facho, o brilho da luz, não é estar em luz. Sentir a luz tocando-te não é estar em luz. Temos que estar em luz. Temos que nos fundir à luz. Temos que nos fundir. Temos que estar juntos. Temos que nos ligar. Temos que nos estar no sentido de que nossa própria existência, né, o nosso próprio eu, como assim nós definimos, né, passa a não existir e ele também ser luz. Tenta entender a profundidade desse raciocínio. É somente quando estivermos lá é que a tarefa estará cumprida. Somente ver a luz, saber da luz, intelectualizar todos esses trechos que nós estamos intelectualizando até esse exato momento, porque aqui não passa de conhecimento intelectual, não passa de migalhas, não passa de um mapa, não passa de pedras, não passa de um idealismo. Só isto não é estar em luz. Só isto não é.
Só saber por saber, falar em vídeo por falar, não significa que você está em luz. Não significa que você está em luz. E é isso que o Sutra de número 26 vem nos falar. O Sutra de número 25 do nosso encontro interior, ele fala que a dissociação de Purusha e Paktri, resultante da dispersão da ignorância, é o verdadeiro remédio para a libertação do vidente, ele fala. Mas para o vidente estar totalmente liberto, ele não simplesmente tem que ver a luz, ele tem que estar em luz. É mais profundo, muito profundo o raciocínio. É uma profundidade muito imensa desta forma de raciocinar. Simplesmente ver a realidade não é conhecê-la. Você tem que ser a realidade. Você tem que fundir-se em realidade. Nós não temos consciência do nascimento, né? Nós não temos a consciência do nascer. Mas seguindo esse exemplo que eu quero passar para vocês, mas isso não significa que ver um parto é entender do nascer. Somente vamos entender o que é nascer nascendo em consciência. Aí sim saberemos o que é nascer, né? Não é o que Chitta vê, não é Chitta, não é o que Chitta, o intelecto, não é o que a memória armazena, porque ela armazena só a casca, as coisas distorcidas dos sentidos. Mas é espiritual, o espírito. O espírito se conscientizar, o espírito vê, o espírito está lá. É muito profundo, muito profundo. É profundo mesmo. Então diz que a prática ininterrupta, Sutra de número 26 da seção de número 2, a prática ininterrupta do percebimento do real é o meio para a dispersão da ignorância. Então, entendamos do outro sentido, que nós estamos na ignorância. Nós não estamos em ignorância, nós não estamos em avidya, nós não estamos presos na caverna. Mas isso não significa que a luz que está iluminando a caverna ainda é a salvação plena, ainda é a realidade plena. É simplesmente a luz que está atuando dentro da caverna. Podemos dizer que essa luz que incide sobre a caverna é o facho, é o conhecimento, é o caminho do yoga, é o trilho, é o direcionamento para onde nós temos que ir, mas não significa que saímos da caverna. Nós apenas estamos vendo a luz que está brilhando dentro desta caverna, ainda não temos noção do que é essa verdadeira luz, nós não estamos nesta luz, nós não estamos vibrando ainda nesta luz. Nós precisamos estar lá integralmente para sair da realidade avidya, porque quando nós saímos desta caverna definitivamente, estamos nesta luz definitivamente, nós não estamos mais dentro da caverna em nenhum aspecto mais. Então nós desligamos-nos, né? E estar à porta da caverna, vendo a luz brilhando, mas mesmo assim com a caverna às costas, não significa que estamos em prática ininterrupta de realidade. É só quando nos afastarmos de vez, a caverna sumir-se de vez e nós ficarmos somente em luz, é que nós teremos feito o virar da moeda. É muito profundo isso. É muito profundo isso. Então, os lampejos, né, as sensações, o saber intelectual, o entender isso intelectualmente não significa estar lá. E somente quando estivermos lá, sem interrupções, nós estivermos lá em plenitude, é que a obra estará realizada. É que a macro-obra, né? A macro-obra realiza-se em nossas vidas. Nós podemos fazer a leitura hoje do Sutra de número 26 e entender perfeitamente o que Taimni quer nos passar. Repito para vocês, Taimni é o compilador, o escritor deste livro.
a ciência do yoga. Taimini é a pessoa que faz a dissertação, a inscrição destas linhas, baseado no seu entendimento sobre os Yoga Sutras de Patanjali. Ele gentilmente escreve os sutras que Patanjali nos deu e traz a sua dissertação sobre o tema. Taimini, uma das pessoas que teve a oportunidade de ter contatos, um contato muito pleno com o Ocidente, e somente tendo esse contato com o Ocidente ele tem a visão ocidental de como trazer as informações para os ocidentais. Porque lá do lado oriental, eles trazem as visualizações, não diferente, mas na linguagem oriental, que para nós ela é difícil de compreensão, ela muda seu formato de compreensão. Porque o oriental, né, quem já está mais afinado com as filosofias, né, as filosofias do budismo, hinduísmo, taoísmo, essas religiões, as compreensões são mais apuradas. Né, eles já nascem lendo, né, lendo sobre muitos fundamentos sobre o Vedanta, sobre os Puranas, né, então já está mais introjetado sobre eles. Então quando eles dissertam sobre tais assuntos, falam sobre nomes, formas, né, situações, é mais fácil de ser entendido por eles. E embaralha mais os nós, que somos muito materialistas, somos espíritos ainda, por assim dizer, não vou dizer atrasados, mas somos jovens, uma juventude espiritual muito grande no Novo Mundo. Há uma juventude muito grande de desbravadores. Somos, evidentemente, né, um grupo de trabalhadores no sentido materialista, né, no sentido de desenvolver a maquinária material e aperfeiçoamento, né, e tudo mais, mas estamos espiritualmente muito fechados. Precisamos marchar. Né? Não estou dizendo que isso é um conceito definitivo, é um conceito de como eu vejo, de como eu observo. Pode estar errado, pode estar certo, pode há erros, pode ter que ser melhor lapidado, mas é como eu enxergo nesse exato momento. Tá? Então ele vem nos dizer ele vem nos autoexplicar muito bem as palavras que aqui tento dizer. Que o próprio Sutra diz que somente ver não é estar. Precisa-se estar na realidade, precisa-se estar em Kaivalya, não ver Kaivalya, para assim dispersar definitivamente a Vidya, romper o laço dos kleshas. Lembra que a árvore dos kleshas, elas montam em 5, né? Elas montam em 5 etapas, e o retrocesso das etapas é o caminho para o yoga. Quebrar essa ignorância. Se você quer saber um pouco mais, ou reavivar a tua mente, né? Sobre o que é esta ignorância que nós falamos, essas trevas, né, estar envolvido nessa escuridão, é muito interessante o Sutra de número 2, o 5 da sessão do número 2, ou 4, esse vídeo 4, esse vídeo 5, é vídeos muito importantes de você assistir. Né? É vídeos importantíssimos de você assistir, estar em contato com eles, para você assim entender de verdade o que é essas trevas. Nós temos a luz hoje do sol, mas isso não é a luz da realidade. Isso não é a luz da realidade. A luz da realidade é um salto quântico que estoura a Chitta. A Chitta não tem percepção para isso. Não tem percepção para isso. Eu vou fazer a leitura do trecho. A leitura é muito simples, né? A leitura é essa folha de rosto aqui, inteira, com mais um parágrafo aqui. Quase metade da folha. Quase metade. Eu vou colocar como metade, tá? Então não seria uma folha, né? Nós não vamos fazer a leitura de uma folha, mas de um rosto e meio, para que nós possamos ter um pouco mais de entendimento sobre o que esse sutra vem nos passar. É o sutra da seção de número 2, o sutra número 26, que diz assim, ó: a prática ininterrupta do percebimento do real é um meio para a dispersão de avidya. Né? A ignorância, as trevas, a caverna, a escuridão onde nós nos encontramos, né?
Tem sido apresentado no sutra anterior, o 25, né, o princípio geral subjacente à destruição de avidya. O autor apresenta nesse sutra o método prático a ser adotado para se obter isto. O método prescrito é a prática ininterrupta de Viveka Kyati. O que é Viveka Kyati? Viveka, é claro, significa discernimento entre o real e o irreal. E a ideia geral básica desta palavra é familiar aos estudantes de filosofia do yoga. Deixa eu falar um pouco mais sobre Viveka. Viveka. Quando fala discernimento entre o real e o irreal, não é um discernimento intelectual, tá? Não é discernimento intelectual, é discernimento espiritual. É um discernimento mais profundo. É um discernimento profundo. Porque intelectualmente a gente sabe do yoga, mas nós não estamos, né? Intelectualmente nós sabemos o que é samadhi, mas nós não estamos em samadhi. Então é diferente, né? Esse discernimento não é discernimento do saber o que é o yoga. Saber o que é estar lá. E isso é Viveka, tá? Kyati. Kyati costuma ser traduzida como conhecimento ou consciência. Assim, Viveka Kyati significa conhecimento do discernimento entre o real e o irreal. Aqui a palavra deixa eu ver. Deixa eu segurar aqui, ó. Aqui a palavra consciência não significa consciência mental. Tá? Não é a consciência de chitar. Nós estarmos cientes em chitar. O que é isso? Mas é a consciência espiritual. Tu entende? Por isso que aqui diz, ó, Viveka Kyati significa conhecimento do discernimento entre o real e irreal. É espiritual, isso é profundo, é grandioso, é além das barreiras do intelecto. E olha para você ver, se nós tivéssemos Viveka Kyati em espírito, nós já teríamos irrompido o caminho do yoga. Nós teríamos sobrepujado já o caminho, né, tu entende? Nós teríamos cumprido a tarefa, nós teríamos já irrompido o caminho. Então é para você ver que espiritualmente ainda temos muito que caminhar. Aqui fala assim, né? Taimini falando. Como isto não faz muito sentido, analisemos as duas palavras, Viveka e Kyati, mais detalhadamente. Viveka, em geral, é utilizada para aquele estado da mente no qual ela está côncia dos grandes problemas da vida e das ilusões que são inerentes à vida humana comum. No estado de aviveka, ou o contrário, né, desse discernimento, aqui ele está falando da mente, mas é para diante da mente. Preste bem atenção nisso. Aqui está falando da mente para tu poder pegar o gancho do que ele quer dizer. Ó, mas no estado de aviveka, ou seja, de não viveka, né, é considerado tudo natural. É como nós estamos agora. Os grandes problemas da vida não existem para nós, ou se existem, são de meros interesses acadêmicos. É como nós estamos agora, né? Só dos interesses acadêmicos. Não há um desejo de questionar a vida, de vê-la além das ilusões comuns, de discernir entre as coisas do valor real, do irreal e permanente e dos interesses passageiros. Quando a luz de Viveka surge na mente, aqui está falando da mente, tudo isso muda. Tornamos-nos bem despertos para os problemas fundamentais da vida, começamos a questionar os seus valores e nos desapegar da corrente de pensamentos e desejos comuns. E, acima de tudo, queremos encontrar aquela realidade que está oculta pelo fluxo dos fenômenos. Este não é um mero processo de reflexão, mas um estado iluminado da mente. Pode surgir temporariamente como resultado de algum choque da vida, ou pode crescer de um modo natural, ou pode se tornar-se uma característica permanente em nossa perspectiva de vida. Quando característica normal de nossa vida é realmente o
precursor do desenvolvimento espiritual que está seguindo-se. A alma está despertando do seu longo sono espiritual e agora quer encontrar a si própria. Atingiu a maturidade e quer entrar em posse da sua herança divina. O viveka comum é apenas um sintoma destas mudanças que acontecem nos recessos da alma. Olha, agora ele vem dizer aqui no final, ele está dizendo, ó, o viveka comum é apenas o que ele está dizendo, que esse sentimento é um sentimento comum, no sentido de que é uma manifestação em mente. Mas o viveka que nós estamos aqui falando, né, que essa é a prática do ininterrupta, né, é o viveka real, é o espiritual, é o maior. Tá? Agora o ponto de vista a ser notado aqui é que essa espécie de viveka, olha, vem dizer o que eu estou falando aqui, ó, é somente um reflexo da consciência espiritual na mente inferior. Em um sentido, pode-se dizer da realidade oculta em nosso interior. Não é o verdadeiro percebimento da realidade. Viveka Kyati é o verdadeiro percebimento da realidade, um contato imediato, direto, com a consciência espiritual mais íntima. O conhecimento pratyakasha da realidade. O que o sentido do tato é para a vista, viveka é para viveka kyati. Ou seja, olha a ideia do exemplo, né? Se tatear algo nos faz percebê-lo, ver eles com os olhos nos dá maior entendimento. Então ele está dizendo o quê? Que esse viveka, né, que ele está falando aqui, ó, que em geral é utilizado para questões da mente, né, isso é tatear. Mas que a realidade suprema, o viveka que estão falando, é como se fosse abrir os olhos, é vê-lo e não tateá-lo. É isso que ele está tentando dizer. Então, é espiritual, não é intelectual. Né? No caso do primeiro, apenas sentimos as realidades dentro de nós, ou seja, no caso do primeiro, como se fosse tatear, né? De forma mais ou menos indistinta. No caso do segundo, né, de enxergar, né, vê-lo, né, estamos em contato direto com a realidade, embora em diferentes graus. Tá? O percebimento da realidade, ou viveka kyati, é o oposto de avidya. E para ser o oposto de avidya, o que tem que ser? Kaivalya. Né? Tem que ser kaivalya. Tem que ser o último estágio de samadhi, o verdadeiro samadhi, o samadhi supremo. Olha aqui. Correspondendo a uma outra extremidade, como luzes e trevas. Quando Purusha está plena... Purusha, o que é Purusha? Não é Chitta, não é a mente, não é intelecto, Purusha é o espírito. Quando Purusha está plenamente consciente da realidade, ele encontra fora do domínio de avidya. Percebe que aqui fala não eu inferior, não fala os veículos do eu inferior, não fala a mente inferior, não fala a mente superior, ele fala Purusha. É isso que nós temos que entender. Então, ou seja, nós em espírito estamos ainda dormindo. Está entendendo? Apesar de Purusha ser o que realmente quer buscar ser, mas não está desperto para ver o que realmente ele é. Ele precisa despertar-se. E este é o caminho criado por Deus para o autodespertamento. Quando perde este percebimento, ele recai em avidya e também nos outros kleshas. Verificar-se-á que o verdadeiro discernimento entre o real e o irreal somente é possível quando já tivermos experimentado a realidade e conhecido tanto o real quanto o irreal. Olha que interessante filosoficamente essa palavra, né? Olha que interessante isso filosoficamente, olha que ponto de luz está nesta frase aqui, ó. Eu vou ler de novo. Verificar-se-á que o verdadeiro discernimento entre o real e o irreal somente é possível quando já tivermos experimentado a realidade e conhecido tanto o real quanto o irreal. Isso aqui não traz, gente, não traz uma base filosófica de explicação para o contexto da vida. Não traz? Claro que traz. Aqui está dizendo que
nós temos que estar na irrealidade. Que nós temos que mergulhar nisso. Que nós temos que estar aqui. Não é castigo, não é castigo, não é... Não, porque nós temos que estar aqui no irreal para poder entender o real. Somente vamos ter nós vamos ter a plenitude do conhecimento da realidade se nós estamos na irrealidade. Se nós não tivermos aqui, nós não vamos entender o que é real. Observa que os dois são a mesma coisa com dois polos. É a mesma coisa. Simplesmente as duas facetas, dois pontos. E olha que magistral isso. Aí você para e agradece ao Criador, você agradece à criação, você agradece a Deus. Porque se nós não estivermos na irrealidade, não vamos entender a realidade. Se nós não estivermos aqui, nós não vamos ter o prazer de gozar da realidade. Observa que Deus nos deu isto, né? Deus nos deu isto para nós. Ele nos faculta tudo isso. Aqui está dizendo, ó, já tivermos experimentado a realidade e o conhecimento tanto do real quanto do irreal. Então significa que para ter a realidade nós temos que estar na irrealidade. Se nós não estivermos mergulhados na irrealidade, não vamos ter a realidade jamais. Observa que a condição de nós estamos é um brinde de Deus para que nós possamos brilhar em realidade. Observa que magistral frase que está aqui, que filosofia que vem nos trazer uma explicação tão profunda. Né? Esta frase, observa ela espiritualmente. Olha que você vê agora toda a beleza, todo o teatro da vida que é criado. Porque se nós não tivermos uma condição, não vamos saber a outra. Só vamos entender o frio quando nós vermos o calor. É verdade ou não é? Deixa uma pessoa nascer no frio, viver no frio e nunca levá-la a uma zona de calor. Ele nunca vai saber o que é calor. Ele nunca vai saber medir o que é frio, melhor dizendo. É isso que nós vamos entender. Nós vamos só saber da irrealidade quando vermos o real. E é necessário que nós estejamos na irrealidade para poder ter a oportunidade de ver o real. É incrível isso, né? Vamos lá. Quando se pede a um principiante que distinga entre o real e o real, o que na verdade se quer é que ele aprenda a discernir entre as coisas de valor permanente na vida daquelas que são transitórias. Que magistral esse ponto, né? Que grande visão de Taimni. À luz do que foi dito acima, o significado do sutra que estamos estudando deve tornar-se claro. Como a vidya somente pode ser vencida pelo percebimento da realidade, o cultivo deste é óbvio. O único meio pelo qual a libertação dos grilhões pode ser atingida ponto. Né? Eu vou fazer a leitura da frase de novo para não ficar destoado, porque ele tinha um ponto. À luz do que foi dito acima, o significado do sutra que estamos estudando deve se tornar-se claro. Como a vidya somente pode ser vencida pelo percebimento da realidade, o cultivo da realidade é obviamente o único caminho pelo qual as libertações dos grilhões podem ser atingidas. Então significa que o único modo de se atingir a realidade qual é? O único modo não é desdobrar-se em samadhi para atingir a realidade. Não é o desdobramento de samadhi. E como se faz para se desdobrar em samadhi? Não é entrar no caminho do yoga. Não é fazer o caminho do yoga. Aí qual é o caminho do yoga? Sutra 27 em diante vai nos dizer o caminho do yoga externo, o caminho da yoga interna. É o único meio de dissipar essas trevas. E aqui quer nos deixar claro que o único caminho de dissipar essas trevas é esse. O Sutra de número 27 vem referendar o que eu estou dizendo. O Sutra de número 27 diz assim, ó, em seu caso, o Purusha, o mais elevado estágio da iluminação, que é para despertamento de Viveka Kyati, né, o despertar na iluminação, é alcançado em 7 estágios. É o último estágio de Samadhi, antes de para Kaivalya. É 7 estágios. Aqui diz, é o caminho, daí começa com o yoga, o caminho da yoga externa, e depois vem o caminho da yoga interna. Está tudo aqui. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. É um dos pontos mais brilhantes de todo o ensinamento do livro, na minha visão, está aqui. É um ponto das práticas, é um ponto das observâncias, é um ponto do grande voto, é um grande da renúncia. É o ponto de que nós estamos aguardando muito tempo para chegar. É aqui. Aqui fala assim, eu já vou mostrar essa palavra para vocês, né? Aqui diz assim, o significado da palavra aliplava
é evidente. Eu já vou mostrar qual é a palavra. Aliplava seria, né? Aliplava seria. É evidente. Eu já vou mostrar essa frase no contexto do enunciado em sânscrito, tá? O percebimento deve ser contínuo, sem perturbação. Somente então é que Kaivalya pode ser considerado atingido. Um mero vislumbre da realidade não constitui Kaivalya, embora, por certo, indique que esse objetivo esteja próximo. Purusha precisa ter atingido o estágio em que este percebimento não mais poderá ser obscurecido, mesmo temporariamente, por avidya, que é a escuridão, as trevas. Este ponto é desenvolvido com mais detalhes na última sessão. A sessão de número 4 vem trazer um tratamento mais profundo sobre tudo isso. Tá? É só a sessão de número 4 que vem trazer mais detalhes, mais discernimento, né? Mais dissertações de filosofia sobre tudo isso. Tá? Mas nós observamos que agora, a partir do Sutra de número 27, aqui virão as instruções de como se fazer, de como se faz com as práticas externas para a yoga interna, para depois evoluir e crescer na senda, até o primeiro desdobramento em Samadhi. Né? Qual é o primeiro desdobramento em Samadhi? Vocês lembram? Né? Savitarka e Nivitarka, né? Que é o primeiro né? é o despertamento de Vitarka, depois de Savikara, lembram? Savikara, Nivirkara, e assim sucessivamente até chegar em Nirbija Samadhi, para depois dar o último mergulho no verdadeiro Samadhi. Esses são os estágios de Samadhi. Lembram desse ponto aqui? Deixa eu só marcar a página aqui, 162. Deixa eu aproximar-me de vocês. Olha, lembram? Nós já vimos isso há muito tempo atrás. Nós já tivemos contato com tudo isso. Deixa eu voltar aqui à página 162. E quero mostrar para vocês que eu prometi o Sutra Descorrido. Ele está ali, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Olha ali a palavra avi. Tá bom? Tá ali, ó. Dá um pause ali e procura a palavra que tu vai ver ali. Ela, né? Fala Viveka Kyati, Aviplava, né? Aí fala o caminho. Espero que tenha concluído esse sutra. Espero que nós tenhamos entendido, né, a lição. Espero que ela tenha ficado muito clara, né? Espero que tenha ficado bastante explícito, né? Espero que tenha ficado às claras para você o fundamento, né, do caminho. Entendendo esse ponto aqui, você vai entender o porquê que existe o yoga, né? Entendendo esse sutra aqui, ou entendendo os sutras que juntos, né, somam-se até este aqui que nós estamos chegando, você vai entender o porquê do yoga. Aqui está mostrando o porquê que deve-se praticar yoga. Aqui diz por que se pratica yoga. Por que se busca o yoga, né, o caminho óctuplo do yoga? É para descobrir o significado da vida, a realidade de todas as coisas. Não simplesmente ver intelectualmente a realidade, mas estar nessa realidade, mergulhar nessa realidade, apoderar-se dessa realidade. Uma vez isso feito em sua plenitude, não no lampejo, mas em sua plenitude, uma vez isso feito, nunca mais avidiar essa sombra, essa lumbra, essas trevas nos possuirão. E nós chegaremos ao alvorecer espiritual de nossas vidas. É o fim da jornada de um ciclo. Posteriormente há infinitos outros ciclos. Véus e mais véus, quantos mais véus se tira, mais véu se achará. São infinitos os véus. Mas isso nos facultará para um outro brilho muito maior, uma capacidade muito grande, um mestre ascenso, um ascensionado. Poderemos ajudar nossos irmãos aonde nós estivermos, poderemos estar nessa grande lavoura espiritual divina trabalhando cada vez mais. Assim nós vamos entregando então esse sutra. Sinto-me muito realizado e faço um convite para todos para o nosso próximo vídeo, o sutra de número 27, onde nós vamos falar um apanhado geral dos sutras que vão por vir, né? Vamos falar um apanhado geral e depois, claro, né, nós vamos
destrinchar esse caminho setenário, né, esses 7 estágios. Nós vamos falar um estágio de cada vez. Tem muitos temas, muitas coisas para ver. Quando fala um estágio de cada vez, esse estágio, ele se desmembra em outros estágios também. Mas é muito lindo. É um ponto muito bonito, muito lindo, que nos traz confrontamento, nos mostra a realidade, nos desperta para as situações da vida. Muito interessante. Obrigado a todos vocês e Namastê.